Café na praça. Acho a ideia do cafezinho gira, o café na praça, que era uma das coisas que me dava gozo, era ir tomar café à praça. Eu acho que todos nós em Viana Gostamos disso. gostávamos. Café na praça com Maria Helena Evangelista. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana comigo tenho Maria Helena Evangelista, ela é jurista, vive em Lisboa, mas tem fortes raízes à mesma terra de onde eu nasci, que é a minha dela. Olá, Helena, obrigado por ter aceitado o convite Olá, deste Café Zé. na Praça. Tudo bem? Tudo bem. Vou começar com a pergunta da praxe. Em pequenina, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Olha, em pequenina, o que eu queria ser, a primeira coisa que eu quis ser, porque nós temos várias fases, não é? Cá está o gato, peço desculpa, mas ele é o Churchill, e o Churchill era mediático e ele Também também é, quero. deve ser do nome, desculpa. Mas a primeira coisa que eu quis ser quando era pequenina era militar. E tinha um fascínio pela vida militar por causa do meu avô, que era da Miadela, natural da Miadela, que foi um homem extraordinário, que eu ainda tive o privilégio de conviver durante uns anos, porque ele morreu muito cedo, morreu em 1971, já tinha eu 11 anos, mas foi ele que me marcou a infância, porque eu ia sempre de férias, não é? Eu já morava em Lisboa, nasci em Lisboa, mas passava as temporadas todas em Viana, no fundo eram quase 6 meses por ano que se passava na Miadela. E, e ele, obviamente, era o dono da casa e era um homem que gostava muito de mim e saía sempre comigo, eu ia trabalhar com ele, ia passear com ele e tive uma grande admiração por ele, pelos princípios que me transmitiu, pela maneira como ele encarava a vida, e era um homem especial, sendo um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, dos mais condecorados do país. Era um homem muito simples, muito simpático, andava de bicicleta, ia para a Quinta do Monte, de bicicleta todos os dias, portanto era um homem especial, muito, muito especial. E portanto eu queria ser militar, e durante anos tentei ser militar, mas percebi que não havia mulheres na carreira militar e, portanto, era uma impossibilidade. Mesmo que eu quisesse muito, não conseguia. Por isso, foi a minha primeira carreira que eu quis seguir, foi essa. Sem sucesso, como é óbvio. Pois, era isso, porque ainda estamos a falar de uma altura em que Não havia hipótese nenhuma. Eu não nasci havia em hipótese. 60, Está portanto, a fazer estás a aqui ver, contas rápidas de cabeça, mas não havia hipótese em mesmo. 62. Portanto, nessa altura era completamente impossível. Hoje, se eu voltasse atrás, se eu pudesse voltar atrás no tempo, assim numa caixinha mágica, garanto-te que era essa a carreira que eu Já queria. agora, quando é que foi que começaram a entrar mulheres no exército? Eu penso que terá sido dos anos 80, por aí, não me perguntes se foi no início dos anos 80 ou no final dos anos Não sei, então. 80, mas penso que deve ter sido por aí. Penso que deve ter sido por aí. Ok. Mas realmente sempre me fascinou os princípios, não só a disciplina, mas como a honestidade, a retidão, aquele tipo de princípios sempre me fascinaram. E ele, sendo um homem, poderia ser muito sério, era um homem muito bem disposto e tinha muitas brincadeiras comigo, tinha muito jeito, que é uma coisa que a maioria das pessoas acha que não, estes militares são umas pessoas muito sérias e tal. E o meu avô não era. Quando era preciso ser sério, era sério. Mas fazia brincadeiras muito giras comigo e tirou-me, por exemplo, uma data de medos que as crianças têm. Lembro-me perfeitamente de fazermos uma coisa no verão, à noite, depois do jantar. Ele tinha muito cuidado com o físico, obviamente, como qualquer militar que se preza, nunca deixou, ele já não exercia, era comandante da Legião Portuguesa, nessa altura, em Viana, mas tinha muito cuidado com a linha, e lembro-me que quando se fardava, a farda dele tinha uma faixa na cintura, como nós temos quando vamos dançar o vira, quando nos trajamos, mas a faixa dele era cosida, não era enrolada. E quando a faixa começava a apertar, ele dizia:
vou ter que encaixar outra vez dentro da faixa. Portanto, ele nunca punha a hipótese de alargar a faixa, mas era ele que tinha que encolher. Era uma coisa gira. Mas voltando à conversa, e olha que eu falo muito, tens que já percebeste. Voltando à conversa, na minha dela, lembro perfeitamente, eu sei, miúda, de 6, 7, 8 anos, não tenho noção de idade. Depois do jantar, ele gostava sempre de dar uma volta a pé, para digerir o jantar. E então andava sempre pela aldeia, dava uma grande volta, e levava-me muitas vezes com ele. E uma das coisas que ele fazia, às vezes que ia comigo, era, a casa é ao lado da igreja, não é? A casa dele, que era dele, e que agora é das minhas primas, e então dávamos aquela voltinha, íamos ali pelo muro da quinta, e passávamos atrás do cemitério, dávamos aquela volta pela outra rua, que eu não sei o nome, e depois passávamos à frente do cemitério, vínhamos pela igreja e tornávamos a vir para casa. Era normalmente essa voltinha que ele dá. E então, ele dizia-me assim, chegávamos à parte de trás do cemitério, e ele dizia-me assim, olha, dou-te 25 tostões se tu atravessares o cemitério sozinha e fores ter comigo ao lado de lá. E eu espero-te do lado da frente. Epá, isto para um miúdo é aterrador, não é? Mas 25 tostões era muito dinheiro. Então, foi assim que ele me começou a tirar aqueles medos estúpidos, como Sim. ter medo de cemitério, ou ter medo de andar na quinta às escuras sem luz, sem lanterna. Fazíamos montes de coisas destas. E ele dizia-me assim, olha, vais não sei aonde, mas não levas luzes, vais às escuras. Se tiveres medo, canta. Se cantares vais ver que perdes o medo. Epá, e ensinou-me, incutiu-me uma série de coisas que nunca mais esqueci, percebes? Portanto, Achas que a memória dele está bem preservada ou reconhecida na sociedade vienense? penso que não, penso que não. Penso que não. Aliás, é um problema que não é só da sociedade vienense. Pois era isso que eu, no fundo, é um É da sociedade no geral, em em geral. Portugal no geral, porque acho que não só ele, mas como por exemplo o meu pai, que foi um homem notável e que muito trabalhou em prol do distrito, porque tendo sido deputada à Assembleia Nacional durante quase 30 anos antes do 25 de Abril, ninguém já se lembra que o Porto de Viana foi feito por ele, ou foi, enfim, não foi feito por ele, porque não foi ele que andou nas obras, mas foi dinheiro arranjado por ele, foi uma obra que ele quis vingar, a Ponte Nova de Lanheses, que não existia, também foi ele. Enfim, há uma série de coisas e eu penso que o povo português não é um povo grato, por natureza. Nós não somos um povo grato e não reconhecemos os trabalhos feitos, porque achamos que pronto, está feito. E depois a Revolução também nos trouxe alguns complexos de que tudo o que foi feito antes não presta, ou não prestou, ou não interessa, ou é melhor não falar, porque pode cair mal. E, portanto, há aqui uma série de questões, que parte delas eu penso que são de sociedade, da maneira como nós encaramos a sociedade e como valorizamos ou não valorizamos as pessoas, e outra também adveio da própria Revolução, que criou complexos dos quais ainda não nos livramos. E, portanto, ainda não percebemos que não podemos misturar coisas e que, efetivamente, o trabalho feito é o trabalho feito e foi o trabalho que foi feito, e tem mérito só por esse facto. Agora, na época histórica em que isso foi feito, é que se formos ver aí, quer dizer, o Afonso Henriques não devia ter existido, não é? Porque também fez. Portanto, quer dizer, entramos no absurdo, mas pronto, é o que temos, é o que temos. Estava em Lisboa, então, quando foi 25 de Abril? Eu estava em Lisboa quando foi 25 de Abril. Com 14. Tinha 14 anos, sei. Qual é que foi? Como é que foi esse dia? Epá, esse dia não fui à escola. O meu pai recebeu um telefonema às 7 da manhã, a dizer que estava uma revolução em curso, 7, não sei, a hora que eu me estava a levantar para o colégio, foi quando ele me avisou. Como era deputado, fez uma coisa que eu acho notável,
e que poucos deputados fizeram nesse dia, foi à Assembleia assinar o ponto, sem medo. Lá está, e não era o meu pai que era militar, também tinha sido, mas fez aquele serviço militar obrigatório. Mas como homem reto e assumindo o papel que tinha, não fugiu, não nada, e apresentou-se na Assembleia da República como se houvesse uma sessão normal e foi assinar o ponto. Penso que no diário das sessões desse dia foram 15 deputados a assinar o ponto. Mais ninguém apareceu. Mas pronto, nesse dia, e pronto, e a partir daí a nossa vida mudou radicalmente, como é óbvio, porque o meu pai vivia da causa pública e para a causa pública, e portanto, obviamente, houve uma revolução interna dentro da família também. Ele acabou por, no período complicado do verão quente, de 75, acabou mesmo, e acabámos mesmo por ter que ir para a Espanha, por causa dos célebres mandatos de captura em branco do Hotel Saraiva de Carvalho, e portanto alguém o avisou de que seria melhor ir passar uma temporada fora, para não haver problemas, e então fomos para a casa de familiares em Sevilha, porque parte da minha família é espanhola, de origem galega, e resumindo, vivemos em Sevilha uns meses, quase um ano. O meu pai ainda viveu lá mais tempo, ainda ficou mais tempo do que nós, e depois, quando a situação política estabilizou, ele voltou e estabeleceu-se como advogado e fez a sua vida depois como advogado que era. Isso, essa passagem, porque depois a Helena é jurista, foi advogada, esse período também foi decisivo, se calhar também para depois ir para Direito, não sei, como é que foi essa... Para a Não, Helena, porque a Helena, estás a falar muito do avô, estás a falar muito do pai, mas e a Maria Helena? e eu? Eu sou só uma pecinha no meio deste xadrez todo, porque nós Somos todos? somos pecinhas de um puzzle muito complexo que são as nossas famílias, as sociedades em que vivemos, etc, etc. E, portanto, eu sou mais uma pecinha deste puzzle e, obviamente, tenho no ADN todo este... carrego às costas esta história toda e toda esta, enfim, este destino que acabei por ter. Depois, como digo, comecei por ter a vontade de ir para militar, depois passei a vontade de ser bailarina, queria ir para ser bailarina, eu andava no balé desde pequenininha, gostava muito de dançar, mas obviamente numa família tradicional como era a minha, e naquela época os meus pais disseram logo, não, isso não é profissão de jeito, nem penses nisso, vai fazer outra coisa, vai tirar um curso superior normal, porque isso não é carreira. E então pensei, gostava muito de línguas, sempre gostei muito de línguas, pensei, vou para as germânicas. E o meu pai disse, nem penses, vais acabar professora de liceu, não me parece que seja uma boa ideia. Eu disse, caramba, na altura as germânicas que era inglês e alemão, e depois havia a outra que era o francês, o português e francês, na Faculdade de Letras. Agora não faço ideia como é que se chamam esses cursos. E então pensei assim, bom, vou acabar a retirar direito, porque as minhas cadeiras de sétimo ano, que agora é o 12º, davam para germânicas ou davam para direito, porque tinha a filosofia e a história e tinha as línguas. Epá, pronto, acabei por ir para direito, mais ou menos empurrada, quer dizer, é o chamado, não tive outro remédio, e gostei do curso, o curso dá uma base muito boa. Gostei do curso, nunca fui uma aluna brilhante, porque também nunca me esforcei por isso, porque também não era a minha intenção era mesmo tirar o curso. Acabei por fazer o estágio e por ficar no escritório do meu pai a trabalhar, mas nunca abracei a profissão com vontade, porque nunca senti que fosse aquela a minha vocação. Em que período é que tiraste o curso? Eu tirei o curso, eu entrei na Faculdade de Direito de Lisboa, na Clássica, não é? Em 78, Ok. já no período pós-revolucionário, ainda apanhei os Garcias Pereiras, o Durão Barroso do MRPP, ainda lá andavam todos, os Santana Lopes, enfim, ainda Pois foi era uma isso. altura. Com quem é que Helena se cruzaste lá nos corredores? Oi, Jesus, com essa gente toda dessa altura, tive professores muito, muito interessantes, já tinha passado aquele período mais revolucionário,
os professores já tinham regressado, alguns à faculdade, outros tinham sido saneados e ficaram mesmo saneados e não regressaram. Mas apanhei, por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa à Direito Constitucional. Tive a Leonor Beleza, que é uma mulher absolutamente extraordinária, com uma cabeça que houve das mulheres que eu mais admiro em termos intelectuais, a Direito da Família. Tive quem mais? Tive o professor Sousa Franco, que foi ministro das Finanças. Tive a Finanças Públicas, que ainda por cima havia 3 cadeiras de Finanças, Finanças 1, Finanças 2 e Finanças 3. Tive o professor Sousa Franco, tive o Garcia Pereira a Direito de Trabalho. E é engraçado, o Garcia Pereira na altura, e RPP ferrenho, ele sabia muito bem de quem eu era filha, tratou-me sempre espetacularmente bem e aconteceu uma coisa gira. No 5º ano, porque o curso era de 5 anos, não é? No 5º ano ele convidou-me para ficar a dar aulas com ele na Faculdade de Ciência Política, que era a área que eu gostava, e fiquei a trabalhar com ele como monitora de Ciência Política. Portanto, ele não misturava política com nada, portanto era um homem que eu considero muito reto, ainda hoje tenho uma grande admiração por ele, e portanto nunca se misturaram as coisas, foi giro. Depois tive aqueles professores já ainda da velha guarda, como o professor Soares Martínez, que era o terror da faculdade, porque fazia umas orais horríveis e perguntava coisas inacreditáveis aos alunos, que por acaso tem uma casa aí à FIF, que era um homem com muito mau feitio, mas um homem brilhante. Tive a professora Magalhães Colasso, que tinha a alcunha de Magalhoa, porque ela era enorme, era gordíssima, era enorme, e então chamavam-lhe a Magalhoa, era a alcunha dela. A Direito Internacional Privado, que era uma cadeira que eu odiava, e depois também me marcou muito uma das irmãs da Leonor Beleza, que era a Teresa Beleza, que me deu Direito Penal, que eu odiava Direito Penal também. Eu só gostava das cadeiras de política e história sempre foi o que eu gostei. E penal, para mim, aquilo era uma coisa horrível. E então, eu lembro-me, foi a cadeira que me deu mais trabalho a fazer, chumbei 2 vezes, fiquei pendurada no curso por causa da porcaria do Direito Penal, e acho que à terceira, já não me lembro, já à terceira ou à quarta, lá consegui passar aquilo, e eu não gostava da professora porque eu não gostava daquilo e não passava no exame. Daquelas coisas E, que não dá. entretanto, 30 anos depois, reencontramos numa cerimónia na Universidade Nova, onde ela, penso que é reitora ou correitora, e somos muito amigas. É engraçado como a vida dá muita volta, muita volta, e independentemente daquela cruz que eu tive que passar por causa do direito penal, que era o inferno, e lembro-me que ela dava hipóteses para resolver completamente loucas, tipo, nunca mais me esqueci de uma, que era uma mulher que andava a tentar envenenar o marido com cogumelos, e durante anos achava que aqueles cogumelos é que eram os venenosos e dava-lhe os cogumelos e o homem não morria. E houve um dia em que o gajo morreu envenenado com cogumelos. E então a hipótese que nós tínhamos que resolver era saber se efetivamente que tipo de crime é que nós estávamos perante, se tinha havido dolo, se não tinha havido dolo, enfim, eram hipóteses tão rebuscadas, tão difíceis de resolver, que eu passava-me da cabeça com aquilo, porque depois aquilo era muito complicado, percebes? E eu não gostava. E portanto nunca mais me esqueci da hipótese. E eu pego nisso e pergunto, e porquê é que o direito é tão complicado? O direito e agora não vou é explicar o complicado no sentido em que, porquê é que o direito, se para o cidadão comum, não o entende? Porque é que há aquela é outra coisa. há aquela necessidade da linguagem, desconstruir o direito para um cidadão comum? Porque é que ele é tão... Isso é um problema que não é só do direito. Porque uma das coisas que aconteceu desde que eu saí da faculdade, no tempo em que eu advoguei, e eu comecei a advogar, portanto eu acabei o curso em 83, o estágio eram 2 anos, portanto eu comecei a advogar lá com 86, 87, por aí. A legislação era bem feita, era bem escrita, em linguagem relativamente acessível. Obviamente tinha que ter alguns termos técnicos,
mas havia muito cuidado com a redação legislativa, muito cuidado. Entretanto, ao longo dos anos, apercebi-me de que isso foi piorando, mas piorando de uma maneira que começou a ser séria. Havia pouco cuidado, porque antigamente, cada vez que se fazia a revisão de um decreto-lei, o novo decreto-lei trazia a nova redação total, agora não. Depois começou aquela moda do altera-se a linha Não D sei que. do número 1 do artigo 7º que passa a ter a seguinte redação. E tu só tens naquele decreto a nova redação daquela linha daquele artigo e se queres ver o decreto tens que ir buscar lá atrás, que é uma coisa que eu abomino. Acho que vai contra tudo. E, portanto, aquele cuidado legislativo que existia na altura, porque eu lembro-me, por exemplo, as reformas de um Código Civil, de um Código Penal, de um Código de Processo Penal, eram processos legislativos feitos por académicos, eram normalmente comissões de revisão do Código Civil feitas com gente muitíssimo competente e, portanto, as coisas eram bem feitas, bem pensadas, bem maturadas. Hoje, a sensação que eu tenho, eu deixei de advogar no ano 2000, do ano 2000, portanto, estás a ver, há 22 anos que não estou na área do direito. E uma das razões que me fez afastar do direito foi precisamente a fraquíssima produção legislativa, a fraquíssima lógica legislativa que existia, que como já existia nessa altura e agora está muito pior, portanto legisla-se por impulso, cada vez que é preciso que alguma coisa está na berra ou alguma coisa está a acontecer, vamos fazer um decreto-lei, vamos resolver a coisa. Quase que como reação mediática ao que está a acontecer, ou reação imediatista sem qualquer pensamento estruturado, porque o direito tem de ser estruturado, tem que haver uma matriz, e dentro dessa matriz a própria legislação se desenvolve. Foi assim que eu aprendi a fazer direito e é assim que ele deve ser. E ele deixou de ser assim e passou a ser uma amálgama de coisas soltas, muitas delas até incongruentes umas com as outras, e deixou de fazer sentido. E ainda por cima, com o problema que temos de tribunais, começámos a ter tribunais que não funcionavam com os códigos de processo civil, de processo administrativo e de processo penal a complicarem-se de uma maneira absurda, eu senti aquela coisa que infelizmente não há muita gente que sinta, mas ainda bem, porque senão já não havia advogados, que é, epá, eu não tenho coragem de dizer a um cliente que vem ter comigo que tem razão no que está a pedir e que realmente sofreu uma injustiça ou tem razão naquela causa de pedir e virar-me para ele a dizer, olha, eu não sei como é que isto vai acabar. Você tem razão, mas eu não sei o que vai acontecer. Porque depois era um totobol, era um totoloto. E depois os juízes deixaram de ter uma carreira de juízes como tinham, e portanto nós que tínhamos confiança na magistratura, eu deixei de sentir confiança na magistratura, e coisa que ainda hoje se reflete, ainda há poucos dias soube de um acórdão da relação do Porto, perfeitamente abjeto em termos de violência doméstica, e depois eu senti, não, isto não é para mim, isto não é definitivamente para mim. Eu tentei durante estes anos todos, mas eu não sou capaz de olhar para um cliente e dizer-lhe, olha, você tem razão, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas o problema então está em quem legisla ou em E quem não só, está no sistema opera? todo, o sistema está todo mal, todo mal. Começou com má legislação, a meu ver, depois tentou-se massificar a classe da magistratura, tentou-se modificar a construção jurídica das instituições, nomeadamente ministérios públicos, etc. Eu já não é porque eu nunca fiz penal, porque como já percebeste, eu odiava penal, portanto é uma área que eu nunca fiz. Mas depois tentou-se alterar a constituição, a forma como as instituições se organizavam, e dando mais autonomia àquele ou retirando mais autonomia ao outro, e portanto as coisas pura e simplesmente deixaram de funcionar, emperraram todas na máquina do Estado, porque no fundo o Estado legislando é o Estado que é em última hipótese o responsável, em última causa o responsável, e portanto se for uma série de questões que
fizeram com que a justiça chegasse ao que está hoje, e tenho muita pena que assim seja, mas ao mesmo tempo estou muito contente por ter abandonado a carreira da advocacia, porque não me sentia de todo bem a fazer uma coisa que era contra aquilo que os meus princípios mais básicos e aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, do que o direito devia ser e como devia ser aplicado, percebes? E qual foi o caminho então seguido? Olha, depois acabei por ficar uns anos a ajudar, na altura eu ainda tinha marido, por razões familiares acabei por ficar a gerir a empresa dele uns tempos, depois por razões de acaso fui parar, entretanto eu na atividade da advocacia já tinha tido alguns interregnos e tinha feito outras coisas. Inclusivamente tinha estado como chefe de gabinete de um secretário de Estado no tempo do professor Cavaco. Por acaso deu-me imenso gozo fazer essa função, gostei muito. Do Vi qual como é que secretaria? era a Secretaria de Estado do Mar, Do precisamente, mar? sim, que é uma área que eu gosto muito. Eu já tinha estado na Direção-Geral das Pescas, quando tirei o curso, Eu na estou-me a altura. rir por. Percebeste a piada? Ou a piada não, a Sim, ironia. A ironia do. sim, eu penso que estamos a falar da mesma coisa. Sim, sim. Acho que ele iria precisar de ajuda, não é? Mas pronto. Sim, mas não sei se seria a minha ajuda, tenho muitas dúvidas que fosse. Tenho muitas dúvidas. E tive o contacto com o mundo do mar na área portuária, que foi muito, muito interessante, que eu não tinha, só tinha a área das pescas. Na altura das diretivas e dos acordos de pescas com Marrocos, com Mauritânia, Costa do Marfim, aquilo foi muito giro. Eu traduzia as diretivas, não havia ainda traduções oficiais, estás a ver? Portanto, fui eu que traduzi uma data de diretivas na altura. Porquê? Ah, Porque eu sabia muito francês, tinha feito o Instituto Francês todo e, portanto, tinha alguma capacidade de tradução e como era da área jurídica, era um dois em um, era perfeito. dois em um, e, portanto, estive imenso tempo a traduzir diretivas e regulamentos. Conhece alguma experiência de governo? Ou de Gostei, política? gostei muito da experiência governativa, não gostei de algumas coisas, Naturalmente. porque obviamente o poder tem fatores que não me agradam, mas eu não tinha poder decisório, eu era somente chefe de gabinete e portanto não tinha o Mas às vezes os poder. chefes de gabinete são aqueles que Nós, mandam. sim, nós temos algum poder, mas não temos aquele poder político que o Sim, secretário de sim, Estado ou sim. que o ministro tem, não é? Sim, É claro. nesse aspecto, pronto, nesse aspecto eu não tinha, mas obviamente percebi-me de já como várias coisas funcionavam e dos lobbies, e ainda por cima na área do mar, as questões portuárias tu não tens bem noção, acho que ninguém tem. Só quem trabalhou na área percebe os lobbies e a força que têm alguns lobbies na área portuária, e porque a área portuária é fundamental, ninguém lhe liga nenhuma neste país aos Não. portos, ninguém tem noção nenhuma da importância que o comércio e o transporte marítimo têm. Recentemente tiveram um bocadinho, há dois casos que acho que deu um bocadinho, que foi quando aquele navio encalhou no canal de Suez Sim. e ainda mais recentemente quando se aperceberam que afinal o Porto de Sines pode servir para abastecer a Europa com o gás. Acho que nessa altura acho Pois. que perceberam um bocadinho. Mas E por acaso falaste do Porto de Sines e a experiência que eu te ia contar é que em 2002 acabei por ir parar à administração de Porto de Sines e estive lá 4 anos. Foi muito engraçado. Ah, e então aí apercebi-me, já me tinha apercebido quando era chefe de gabinete em 95, isto foi em 95 que eu estive no último mandato do professor Cavaco. E depois acabei por ir parar ao Porto de Sines e fiquei absolutamente deslumbrada com o potencial que aquele porto tem. Tinham sido acabados de construir os primeiros 2 tanques de GNL, de gás natural liquefeito, precisamente naquela altura, estava acabado de construir o primeiro terminal de GNL. Eu nunca tinha visto um navio de GNL, fiquei fascinada. Aliás, eu nunca tinha visto navios daquele porte como há em Sines, que são coisas incríveis, e estava-se a construir o Terminal 21,
que era o de contentores, o primeiro terminal de contentores de Sines. Portanto, foi uma altura de grandes obras em Sines, de grande expansão do Porto de Sines, e gostei imenso não consegui fazer aquilo que queria, porque entretanto o governo mudou, e quando o governo mudou acontecem aquelas coisas absolutamente ridículas, absurdas e tristes, que é as pessoas que estavam da anterior administração, e eu não era administradora, mas fui colocada numa prateleira. Fui prateleirada e, portanto, deixei de ter qualquer tipo de atividade. Depois mandaram-me para o chamado, mandaram-me para o arquivo, estás a ver? Que é responsável do arquivo, para ver se me dava alguma coisa para fazer, e, portanto, não era nada daquilo que eu queria. A minha área era, a que eu gostava era da expansão logística e de captar empresas para a área, e que era a expansão da ZAL de Sines, que era a Zona de Atividades Logísticas de Sines. Era a área que eu gostava, e é isso que eu gosto de fazer, é contactos com terceiros, sinto que sou uma boa comunicadora, etc. Bah, mas pronto, é o que é, a política é assim, mistura-se política com empresas e não se deve misturar, lá está. Há quem consiga superar isso, mas a maioria das pessoas não consegue. Como E você. portanto foi o que foi, e acabei por me vir embora, porque não fazia sentido nenhum estar ali. Depois tive uma passagem pelo Brasil, por razões, acabaram por ser razões pessoais, mas acabei por lá viver intermitentemente 4 anos. Foi uma experiência enriquecedora, no Rio de Janeiro, propriamente dito, e depois, pronto, voltei, fiz uma empresa minha de consultoria, uma coisa pequena para me entreter, mas continuo à procura ainda de alguma coisa interessante para fazer na vida. Tenho algumas ideias em mente, mas ainda estou muito nova, mesmo com 62 sinto-me muito nova e com muita energia para fazer coisas. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nos tempos mais próximos. Vamos ver. Mas, paralelamente, ranchos também? Sim, sou madrinha da Ronda, típica da minha dela, não é? Uhum. Que desde que nasci fizeram madrinha, perdão, assim que nasci. O meu avô foi um dos fundadores da Ronda, juntamente com o José Figueiras, e que era grande amigo. Lembro-me perfeitamente do José Figueiras e do meu avô, das reuniões lá em casa, depois do jantar, e portanto eu tenho grande carinho e grande ligação genuína à etnografia e ao folclore da nossa terra. Acho que são uma área da cultura, a par da gastronomia e de outras que tais, porque a gastronomia é a cultura, para mim, e é uma parte importantíssima da cultura. Mas acho a etnografia e o folclore uma mais-valia que não pode ser esquecida e tem que ser acarinhada, e portanto tenho muito orgulho, tenho pena de estar longe e de não acompanhar tanto, mas sempre que vou a Viana, obviamente, ou vou ao ensaio, entretanto por causa da pandemia nem ensaios havia, nem coisa nenhuma, não é? Houve aí estes anos em que o mundo parou, e nada aconteceu, ou o que aconteceu, enfim, foi noutros moldes, mas faço sempre questão, gosto de ir às festas da minha dela, gosto de ir à Senhora da Agonia, gosto de me trajar, gosto de ir com a ronda para cima do palco nas festas da Agonia, à Beira Rio, gosto de descer à avenida quando vamos para o festival. É uma coisa que me dá muito prazer. A minha mãe já o fazia, a minha mãe era madrinha, foi madrinha do rancho, ainda não havia ronda, foi madrinha do rancho das lavradeiras da minha dela, e eu fiquei a madrinha da ronda, e portanto a minha mãe já trajava com muito orgulho. Como sabes, o meu avô, Coronel Pires,
foi um dos dinamizadores do Festival Internacional de Folclore da Miadela, que teve, na altura, era um sucesso e enchia o Taródromo da Argaçosa com gente e trazia ranchos de todo o mundo e era um espetáculo bonito de se ver. Portanto, eu desde pequenina que cresci naquele ambiente e para mim Viana faz parte do folclore e os ranchos são vida. E eu ouço uma concertina e o pezinho começa logo, quer dizer, eu acho que está no sangue, não é? Fica no sangue, fica cá dentro. Claro. Se é que já não vem no DNA, que eu não sei, mas quer dizer, é realmente uma das grandes alegrias que tenho. E tenho muito orgulho em ser madrinha da Ronda, sem dúvida. Marilena, muito obrigado por este café, por esta conversa. Opa, gostei muito, Zé, foi um prazer falar contigo. Sei que ficou muita coisa por contar e muita coisa por dizer. Ainda fomos assim já tenho muitos anos, não é? Saltando para trás e para a frente, mas gostei muito. Já tenho muitos anos, já tenho muito para contar e falo muito. Mas foi um gosto, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. E espero que quem nos tenha ouvido ou esteja a ver também tenha gostado de conhecer a Maria Helena. Muita gente da zona de Viana acho que não a conhece e vai passar também a ter uma ideia. É verdade. Porque também só ir lá no verão é quase como eu que sou imigrante, é quase a mesma coisa. Eu sinto-me muito como aqueles que nós contávamos e brincávamos com os imigrantes e eu agora sinto-me um bocado assim. Eu vou lá nas férias, por acaso para a semana vou lá, mas é quando se pode, não é? Porque a nossa vida depois constrói-se noutros lugares e não dá para acompanhar como nós gostávamos, mas sim, o amor a Viana está sempre presente. É mesmo. Só terminar. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este Café na Praça e para a semana temos mais um convidado. Fique desse lado.